Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais um conteúdo de geometria. Dessa vez nós vamos falar sobre congruência de triângulos. Vamos lá? Congruência de triângulos. O que significa a palavra congruência? A palavra congruência em geometria significa igualdade. Então eu estou falando igualdade entre triângulos, tá? Essa palavra, ela na verdade ela está pedindo dois triângulos ou mais que tenham a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, vamos dar uma olhada, vamos definir primeiro isso. Então, são triângulos que têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Bom, geometricamente, vamos verificar o que significa isso. Aí, ó, repara nesses dois triângulos que estão desenhados aí. O triângulo ABC e o triângulo DEF. Repare que esses dois triângulos possuem as mesmas medidas dos lados, ó. O lado AB é igual ao lado DE. Vamos escrever isso, vai. O lado AB é igual ao lado DE. Ok? O lado BC é igual ao lado EF. O lado AC, ou CA, é igual ao lado DF, ok? E repare que esses mesmos lados estão cercados pelos mesmos ângulos. Então, o lado AB está cercado pelos ângulos de 70 e 45 graus. O lado DE, mesma coisa, 70 e 45 graus. Então, além disso, os ângulos que cercam os mesmos lados, os ângulos correspondentes, também são iguais. Então, eu tenho o ângulo B, o ângulo A, igual ao ângulo D. O ângulo B igual ao ângulo E. O ângulo C igual ao ângulo F. Então, repare, para eu poder afirmar que dois triângulos são congruentes, eu tenho que ter lados iguais, ângulos iguais, tudo numa correspondência. Quando eu tenho isso daqui e isso daqui, eu posso afirmar que os triângulos são congruentes. Então, o triângulo ABC é congruente, olha o símbolo da congruência, então esse símbolo significa congruente, ok? Ao triângulo DEF. DEF. Na verdade, o que aconteceu com o triângulo? Eu peguei o triângulo ABC e dei um giro nele. Então, é o mesmo triângulo, só que em outra posição. Isso é congruência de triângulos. Agora nós vamos ver os casos de congruência, porque assim, ficou claro que vai ter congruência se acontecer tudo isso, mas os casos de congruências vão me dar condições mínimas. Se acontecer uma parte, automaticamente eu posso afirmar que acontece a outra. Vamos ver esses casos. Vamos lá, primeiro caso de congruência. Repare aqui, eu tenho três tamanhos diferentes, certo? Com esses três tamanhos, eu vou construir um triângulo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o 5 centímetros. Vou desenhar 5 centímetros. Tá aqui. Ok? Agora, com o compasso, vou garantir as outras duas medidas. 4 centímetros e 3 centímetros. Fazendo o cruzamento, aqui tem o ponto, fechando 4 centímetros, 3 centímetros. Veja só, então com os três lados eu consegui montar um triângulo. Eu comecei pelos 5 centímetros.
Se eu começar pelo 3 centímetros, o que vai acontecer? Vamos lá, então. Vou começar pelo 3 centímetros agora. 3 centímetros. Aqui. Ok? Agora, a partir desse 3, com o compasso, pego os 5 centímetros, levo numa das extremidades, com 4 centímetros, pego a outra extremidade. Olha lá. No cruzamento, a gente monta o nosso triângulo. Aqui 4, aqui 5. Repare que são os mesmos triângulos, só que só mudou a posição. Esse lado ficou igual a esse lado ficou igual a esse lado ficou igual a esse. Os ângulos serão o mesmo. Esse ângulo ficou igual a esse ângulo ficou igual a esse ângulo ficou igual a esse. Então, aqui a gente está mostrando os casos de congruência, tá? Então, esse primeiro caso de congruência, ou seja, eu posso afirmar que dois triângulos serão congruentes quando eu tiver os 3 lados da mesma medida. A gente chama de caso L, L, L. Ou seja, lado, lado, lado. Ok? Primeiro caso de congruência. Segundo caso de congruência. Agora eu tenho 2 lados e um ângulo. Vamos ver como é que funciona. Vou começar com o lado de 3 centímetros. 3 centímetros. Aqui. Ok? Aí agora, numa das extremidades, vou fazer o ângulo de 40 graus. Vou usar o compasso para fazer o transporte desse ângulo. Então, pego o ângulo de 40 aqui com o meu compasso, transporto ele para cá. Pego a abertura dele. E aí eu garanto que aqui vai ficar com a mesma medida que aquele ângulo, no caso 40 graus. E aí, nessa direção, 4 centímetros. Olha lá. 4 centímetros. Fecha o triângulo. Ok? Então, aqui, 40 graus, 4 centímetros, 3 centímetros. Vou fazer agora, começando com o 4. Então, 4 centímetros. Numa das extremidades, leva o 40. Vou usar a mesma abertura que eu fiz aqui, para já aproveitar ela que já está riscada. Pega a abertura que foi utilizada, leva para cá. 40 graus, fechou meu triângulo, 3 centímetros, vou riscar aqui para garantir a outra medida. Podia fazer com compasso aqui também, utilizar a régua. Fecha aqui, pronto, olha lá, 4 centímetros, 40 graus, 3 centímetros, opa, 3 centímetros. Então veja, quando eu tenho 2 lados, e o ângulo entre eles, eu também tenho caso de congruência. Os 2 triângulos são o mesmo, só que em outra posição. No caso aqui, eu girei o triângulo e virei ele ao contrário. Tá? Esse caso é chamado de LAL. Lado, ângulo, lado. Ou seja, quando você observar isso em 2 triângulos, repare que o ângulo tem que estar obrigatoriamente no meio dos 2 lados dados, tá? Quando você observar isso, você já pode afirmar que os triângulos são congruentes. Tenho 2 ângulos e um lado só. Esse lado aqui, eu vou fazer ele com 4 centímetros. Tá? Então, vamos começar por ele mesmo. Faz o lado de 4 centímetros. Aqui. Olha lá. 4 centímetros. Faz o ângulo de 120 e faz o ângulo de 30. Então, primeiro 120. Vou transportar ele para onde eu quero. Para cá. Ok?
Opa, puxar o ponto de novo aqui. Compasso com ponta curta. Aqui. Abertura. Pega aqui. 120 graus. 30 graus. Abertura. Pequenininha. Opa. Aqui em cima. Vamos lá? Eu não sei onde vai fechar, então eu vou riscar bastante, ok? Risquei 120. Risquei 30 graus. Então tá aí. Fiz o triângulo com 120 graus aqui. E fiz o triângulo com 30 graus aqui. Repare que se eu inverter, o que a gente pode fazer aqui com o que a gente tem agora? 4 centímetros. Ao invés de eu fazer o 120 aqui, eu vou fazer ele do outro lado. E o 30 também. Vai ficar assim. Olha lá, fazendo a mesma construção, só que usando 120 para cá, 30 para cá. Veja aqui, então, usando os dois ângulos e o lado entre eles, eu sempre vou fazer o mesmo triângulo. Então, esse caso de congruência é ângulo, lado, ângulo. A-L-A. A lá, ângulo, lado, ângulo. Ok? Temos então o terceiro caso de congruência. Quarto caso de congruência, tenho de novo um lado e dois ângulos, mas agora a posição dos ângulos mudaram. Então eu tenho o lado aqui e tenho dois ângulos. Repare que é o seguinte, um dos ângulos vai ficar com 4 centímetros, tanto faz se é na direita ou na esquerda dele, certo? O outro tem que ficar oposto a ele, ou seja, tem que ficar na frente dele. Para garantir que eu vou construir um dos dois ângulos exatamente oposto ao lado que eu dei, eu precisaria fazer a construção do arco capaz. A construção do arco capaz não é o foco da nossa aula, tá? Então, eu vou pular a construção, vou dar o triângulo construído, e se você tiver dúvida sobre o que é arco capaz e quer ver um pouco mais disso, eu vou deixar um vídeo meu de desenho geométrico sobre arco capaz, ok? Então, olha só, os dois triângulos aqui construídos, esse risco aqui sobrando é porque eu tenho que buscar o lugar exato que vai dar 60 graus. Isso quem fala para mim é o arco capaz, mas tudo bem, não é foco dessa aula. O foco dessa aula é saber qual é o caso de congruência que nós temos aqui. Então veja, eu tenho um lado, um ângulo do lado desse lado e um ângulo à frente desse lado que a gente chama de ângulo oposto. A mesma coisa acontece aqui, um lado, um ângulo formado nesse lado e um ângulo à frente dele que a gente chama de ângulo oposto. Esse caso é chamado de L-A-A-O. Então é lado, ângulo e ângulo oposto. Porque ele vai ter que ficar de frente para o lado que eu quero. Beleza? O último caso a gente chama de caso especial, porque ele só vale para um tipo de triângulo, que é o triângulo retângulo. Ok? Então veja só, eu peguei os tamanhos 3 e 5, porque são os tamanhos mais utilizados em triângulo retângulo, porque vamos ter o triângulo 3, 4, 5. Ok? Bom, se é triângulo retângulo, o ângulo que tem que aparecer é o ângulo 90 graus. Para esse ângulo aparecer, eu tenho que ter a junção dos dois catetos. O outro cateto não está dado. Então, repare aqui que o caso especial, eu tenho um tamanho que é o cateto, que é o menor, e um tamanho que é o maior, que é a hipotenusa. Chamamos esse caso de caso HC ou CH, tanto faz a ordem aqui, tá?
cateto hipotenusa ou hipotenusa cateto. Quando eu tiver um cateto e uma hipotenusa igual, eu garanto que os triângulos serão congruentes. Também não vou fazer a construção aqui, pois também envolve arco capaz, tá? Então, o caso especial só vale para triângulo retângulo e a gente chama ele de CH ou HC, tanto faz a ordem que você preferir. Beleza? Então, esses são os 5 casos de congruência de triângulos. Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau!